Olá, classe! O tema da pré-aula de hoje é sobre a igreja e neste vídeo eu quero trazer informações preciosas para você sobre o que significa ser igreja. A palavra igreja é super popular e quando a gente fala igreja, geralmente vem na nossa cabeça templo, instituição ou local que a gente vai aos domingos para cultuar junto com outras pessoas. É daí que vem aquelas expressões como "Ei fulano, você vai para a igreja hoje?" Mas sinto informar que essa expressão está errada. A Bíblia não define a igreja como um local ou como um templo. Dentro da Bíblia, existe uma palavra que aparece sempre que é realizada uma assembleia, uma reunião ou uma convocação de pessoas. Essa palavra é eclesia, já na tradução para o grego, ou kahal, quando você usa ainda o hebraico. E o curioso é que essa palavra não é usada só para definir um ajuntamento de pessoas com fins religiosos, mas também para outros tipos de reuniões, como por exemplo reuniões políticas, convocação de uma tropa para a guerra ou coisas do gênero. Sempre que você tinha reunião ou ajuntamento de pessoas, a eclesia aparecia. É o que a gente vê, por exemplo, em Deuteronômio 9. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E nela estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Essa palavra reunido, todo o povo, é justamente a eclesia, ou seja, uma reunião de pessoas, e aqui neste caso, com fins religiosos. Quando a gente vai para o Novo Testamento, quem vai usar essa mesma palavra eclesia é Jesus, e era uma passagem super importante. Ele está no meio de uma conversa com os discípulos e aí num diálogo com Pedro, ele olha e diz assim: "Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Nem preciso dizer que aqui nessa passagem a palavra igreja é o termo original eclesia. Jesus estava dizendo para Pedro que ele iria então edificar, e aí edificar tem esse sentido mesmo de como se fosse a edificação de uma casa, um edifício, enfim, como se fosse a construção, tijolinho por tijolinho de alguma coisa. Então Jesus dizia para Pedro: "Olha Pedro, eu vou edificar, eu vou construir para mim uma eclesia, um ajuntamento de pessoas, uma convocação de pessoas para mim." E aí ele vai fazendo isso aos poucos, então, como se fosse uma construção. E depois disso, o Novo Testamento continua associando a palavra igreja sempre a uma reunião de pessoas. Às vezes ele vai se referir à igreja como uma comunidade local, ou seja, 5, 10 pessoas reunidas em casa para fazer um culto doméstico, como era comum bastante na época. Outras vezes ele vai se referir à igreja como se fosse um conjunto de comunidades locais, ou seja, uma igreja já mais regional. Então eu pego várias comunidades locais, junto em uma só, e aí eu tenho uma igreja regional com centenas e às vezes milhares de pessoas, como era o caso, por exemplo, da igreja de Jerusalém. Em outros casos ele vai ser ainda mais abrangente, vai se referir à igreja como uma comunidade universal, ou seja, todas as pessoas do planeta Terra que professam a fé em Cristo Jesus. Então, se eu parasse agora o vídeo para te perguntar o que é a igreja, eu tenho certeza que você conseguiria me responder. A igreja não é um local, um templo, uma instituição. A igreja também não é eu sozinha ou você sozinho. Aliás, essa expressão "eu sou a igreja" está bem errada. A igreja, na realidade, somos nós, sempre pensando em coletivo. Ou seja, uma assembleia, uma reunião, um ajuntamento de pessoas reunidas ali em nome de Cristo. Até porque não existe reunião ou assembleia de uma pessoa só, né? Mas além da palavra eclesia, a Bíblia também se refere à igreja com algumas metáforas ou figuras de linguagem. Ela diz que a igreja é o povo de Deus, a família de Deus, a noiva de Cristo, os ramos de uma videira, uma oliveira, uma lavoura, um edifício, uma colheita, um templo do Espírito Santo, um grupo de sacerdotes, casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, corpo de Cristo, corpo humano, parte do corpo de Cristo e raça eleita. Aliás, Pedro é o que melhor definiu a igreja quando disse: "Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E se você prestar atenção, de todas essas metáforas, 3 se destacam e são super importantes. A igreja é considerada uma família para o Pai, um corpo para o Filho e o templo para o Espírito Santo. Ou seja, o Deus Trino desejou, planejou convocar um povo para si, uma igreja para si. E nós somos usados para o louvor da sua glória.
Tá, isso é a igreja, mas a gente não acabou por aqui. Tem ainda outras 3 curiosidades que eu quero te mostrar a seguir. A primeira delas é que essas pessoas que juntas compõem a Igreja de Cristo, ou seja, esse povo que Jesus chamou para si e convocou para si, não estão todos aqui necessariamente agora neste planeta Terra. Alguns já morreram e estão no céu com o Senhor. Então, a gente diz que neste momento nós temos 2 igrejas, a igreja militante e a igreja triunfante, e que juntas as duas formam uma só igreja, una e indivisível. Mas por enquanto, a gente então tem 2 igrejas. A igreja triunfante é o ajuntamento daquele povo que a gente diz que já combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ou seja, nesse momento eles estão lá no céu, na presença de Deus, sendo igreja de Cristo. É o que diz Hebreus. Mas vocês já chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivos. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Já a igreja militante é essa do qual eu e você fazemos parte, ou seja, são essas pessoas que ainda estão vivas aqui na Terra e que ainda sofrem diariamente aflições, perseguições, tudo que envolve viver neste mundo. Mas a gente tem a esperança de que um dia, então no dia final, Cristo irá voltar e irá trazer com ele a igreja triunfante, que irá ressurgir, e aí irmãos de todas as partes do mundo, de todas as épocas, irão se juntar e a gente vai se reunir e formar uma única igreja. A segunda curiosidade é que, como a igreja é uma reunião, uma convocação de pessoas, sempre tem um penetra no meio dessa festa. Exatamente o que você está escutando. Tem um penetra, alguém que não deveria estar ali, que não foi convocado, mas está no nosso meio. A gente chama isso de igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é essa que nós podemos enxergar, ou seja, são pessoas que estão ali no nosso dia a dia, louvando, ensinando, enfim. Mas Jesus faz um alerta em Mateus, ele diz assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sim, por isso que a gente convive na igreja com pessoas que às vezes nos traem, como Judas fez com Jesus, né? Ou outras pessoas que vão se esconder assim numa máscara de perfeição e que só naquele dia a gente vai saber que era joio e que não era trigo. Mas diferente de nós, Jesus conhece aqueles que ele chamou para ser o seu povo, inclusive aqueles que irão nascer nas futuras gerações, ou seja, os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos. Jesus já sabe quais deles fazem parte da sua igreja, daquele povo que ele convocou para si. E isso a gente chama de igreja invisível. Essa igreja que eu e você não vimos e não sabemos, mas que Cristo conhece. Essa é a verdadeira igreja. É aquelas pessoas que têm o nome escrito no livro da vida e que irão herdar o reino dos céus e a vida eterna. E aí sempre surge aquela pergunta, ok, eu tenho como fazer parte da igreja invisível sem estar na igreja visível, já que ali está misturado joio e trigo, eu não quero nem correr o risco, eu já vou direto para a invisível, mas eu não preciso passar pela visível. Então, a resposta é um sonoro não. Não tem como fazer parte da igreja invisível sem passar pela igreja visível. É que não é comum as pessoas serem salvas fora do contexto de igreja organizada. Isto é impossível haver salvação fora da igreja invisível, como os homens do passado descreveram. A igreja invisível é composta daqueles que o Senhor salva, que nós não sabemos todos que pertencem a essa igreja, por isso que ela é invisível, ela não pode ser detectada, os limites dela são incertos para nós. Então não pode haver salvação fora dessa igreja invisível, fora dos eleitos de Deus a quem o Espírito alcança. Porém, fora da igreja organizada não é comum, mas pode acontecer. Isto é possível que Deus alcance alguém através de trabalho missionário em lugar muito distante, e sem haver uma organização eclesiástica. Mas é sempre a igreja chegando a esse alguém. É sempre a igreja por intermédio da pregação da palavra ou de alguma escrita chegando até esse alguém. Então é possível haver salvação fora do convívio eclesiástico, mas não é o comum. Deus costumeiramente salva dentro das atividades eclesiásticas. E por que eu acho que é importantíssimo a gente lembrar disso? Porque muitas pessoas pensam em evangelismo
evangelismo sempre fora da igreja, distante, longe da igreja. E esquecem de que a igreja é o principal veículo que Deus usa para alcançar as pessoas. Então, as pessoas que fazem parte da igreja invisível, elas com certeza fazem parte da igreja visível também. Mas nem sempre as pessoas que estão na igreja visível fazem parte da igreja invisível. Porque na igreja visível há trigo, mas também há joio. E por último, a gente consegue observar que essa reunião de pessoas chamada igreja acaba sempre se organizando ali localmente, né, e estabelecendo então um governo, uma forma de organizar esse agrupamento de pessoas. Muitos criticam dizendo que as instituições religiosas são o que estragam a igreja de Cristo, que na Bíblia não existe esse negócio de pastor assalariado, cargos, ministério, placa de igreja, enfim. Mas o que as pessoas se esquecem é que esse é um jeito humano de se organizar, ou seja, naturalmente quase todas as coisas acabam se institucionalizando. Vamos pensar comigo aqui um pouquinho. Supondo que você resolveu então criar uma reunião em casa de pessoas que vão ali se reunir para falar sobre Cristo. E aí vocês começaram esse pequeno culto, essa pequena reunião dentro da sala da sua casa. Observe então que alguém já teve que ceder a casa, alguém já tem que ser responsável por essa reunião. Se vocês são mesmo cristãos, o que vai acontecer? Vocês vão fazer o ID. E aí, como você vai fazer o ID, então vai vir mais pessoas para essa reunião e essa reunião vai começar a crescer. Vocês vão ter que também aplicar disciplina eclesiásticas. Então, para isso, vocês vão precisar de um conselho que vai decidir quem vai ser disciplinado e quem não vai ser disciplinado. Quando você acabar vendo que cresceu muito, vocês precisam de alguém para cuidar das crianças. Mais para frente, vocês vão precisar alugar um local, porque a sala da sua casa ficou pequena. Então agora você precisa alugar algum local, alguém precisa ser responsável por esse aluguel ou assinar o contrato. Então alguém vai ter que estar à frente desse trabalho. Quando você vê, você virou uma igreja. Começou pequenininho, com uma reunião local, mas logo em seguida vira uma instituição. Então é natural que isso ocorra, essa organização. A gente vê isso na Bíblia o tempo todo. No Antigo Testamento, você tinha as leis, os juízes, sacerdotes, profetas, enfim. Você tinha um tipo de governo, uma organização desse povo. Assim como também no Novo Testamento a gente tem os apóstolos, os presbíteros, os diáconos, enfim. A gente tem outra organização. É feito no Novo Testamento até um concílio para tomar decisões nos casos de judeus e gentios, enfim, nas brigas e nas tretas que tinha daquela época. Então a gente estabelecer um governo para a igreja é sadio, é normal e inclusive ajuda a organizar essas reuniões locais, esse povo local. O que devemos ter sempre em mente é que o ofício da igreja, que inclui então o ensino e o sistema de governo, ele é feito para o serviço, ou seja, sempre referente a servir e nunca significa que as pessoas serão donas da igreja. Isso quer dizer que os oficiais e os ministros da igreja, eles estão ali para servir o corpo de Cristo e não para ser dono da igreja, não para ser chefe da igreja. O único chefe, o único governador da igreja que a Bíblia diz é sempre Cristo. Cristo é o rei, o legislador, o chefe da igreja em toda a Bíblia. Mas Cristo concede então à igreja esse poder para que ela, em nome dele, possa exercer então alguns ofícios e ter os seus ministros, enfim, alguns trabalhos que serão realizados em nome de Cristo, a serviço de Cristo. Espero que você tenha entendido então o real significado de ser igreja, não como um local, um templo, enfim, mas como um ajuntamento de pessoas, uma reunião de pessoas que juntas formam o povo de Deus e que tem um propósito e desafios diários e que é isso que a gente vai ver na próxima aula. Qual é a motivação para estarmos juntos e para que nós estamos juntos e o que acontece quando estamos juntos também. Para encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês o trechinho de uma oração que o pastor Hernandes fez pela igreja e eu espero que essa oração impacte a sua vida, assim como também impactou a minha. A gente se vê no próximo domingo e eu espero por você. Senhor Deus, rendemos-te graças pela tua palavra, rendemos-te graças pela igreja, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo, templo da tua habitação, embaixadora neste mundo, agente do teu reino nesta terra. Rendemos-te graças, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Rendemos-te graças, porque a igreja é um exército vitorioso. Rendemos-te graças, porque a igreja esparrama no mundo a beleza de Cristo
e leva esta luz verdadeira que ilumina todo homem. Bendito é o teu nome, porque hoje fazemos parte desta igreja. Fomos chamados das trevas para a luz. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Éramos escravos e agora somos livres. Estávamos mortos e agora recebemos vida. Não tínhamos nenhuma esperança e hoje somos revestidos desta viva esperança. Glória ao teu nome, porque estávamos longe das tuas promessas e hoje as tuas promessas nos pertencem. Louvado seja o teu nome. E agora, Deus, aviva em nosso coração a alegria de sermos igreja, a alegria de pertencermos ao teu povo, ao teu rebanho, à tua família. Oh Deus, glória ao teu nome, porque tu nos chamaste para ti, e agora que somos enviados ao mundo, dá-nos a compreensão do nosso papel neste mundo. Louvado seja o teu nome pela tua palavra, louvado seja o teu nome por esta igreja, louvado seja o teu nome pelas famílias aqui presentes, louvado seja o teu nome por aqueles que estão nos assistindo pela internet, louvado seja o teu nome por este tempo de oportunidade na tua casa. Em Cristo Jesus, razão da nossa esperança, que te louvamos. Amém.